Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro, certo? E nesse tópico, nessa aula, a gente vai trabalhar brevemente, né? Aspectos sobre o cadastro das famílias, tá certo? Nessa aula, a gente vai ver, para termos noções, né? De como são as fichas de cadastro do agente comunitário de saúde, certo? Pontos importantes a gente já viu na aula anterior, né, que a gente falou sobre o que deve ser observado na família, né? E o ponto importante que a questão da identificação na visita domiciliar é a questão da documentação, que será necessária também, né, junto ao cadastro das famílias, tá certo? Então, a portaria 2488 de 2011, ela vai apresentar, né, como vocês já viram, né, a questão das atribuições específicas do agente comunitário de saúde, certo? E dentro das atribuições eu destaquei aqui duas, que uma vai ser cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados, tá certo? Então, é responsabilidade do agente comunitário de saúde fazer o cadastro dessas pessoas e mantê-los atualizados. Então, identificar as mudanças, porque não é que eu fiz um cadastro em 2010, que quando foi em 2015, o vínculo, o grupo familiar vai estar com aquelas mesmas informações. Não, tem que buscar sempre identificar, né, e estar atualizado das mudanças que aconteceram, né, naquele grupo familiar, naquela estrutura familiar, e estar sempre atualizando esses cadastros, tá certo? Outro ponto importante é acompanhar por meio de visita domiciliar todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, tá certo? Então, as visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita por família ao mês. Tá certo? Então, essas aqui são as duas atribuições específicas que eu destaquei, que está relacionada à questão do cadastro da família. Então, além de cadastrar, vai ter também que fazer um acompanhamento, de identificar as atualizações, como é que está aquele grupo familiar, se houve alguma modificação, tá certo? Porque tudo é passível de mudança, tá certo? Então, realizar essas visitas, né, e aqui dar atenção àquelas que precisam mais. Então, aqui a gente vai aplicar o quê? O princípio da equidade. Então, vamos ter que dar atenção àquelas pessoas que precisam. Tem pessoas que vão precisar de mais visitas, tem pessoas que vão precisar de mais assistência, de mais atenção do agente comunitário de saúde e da equipe da unidade básica de saúde. Então, antes de começar a questão da apresentação da ficha de cadastro, eu trouxe essas duas informações, essas duas atribuições específicas, dei ênfase, que é para poder vocês compreenderem, né, que é a atribuição de vocês e que é um ponto importante, né, que é uma missão importante que vocês têm para com as visitas, para com os cadastros, para com as atualizações da família, das famílias, da comunidade que vocês vivenciam, que vocês acompanham, certo? Lembrando, gente, que tudo é alimentado em um sistema, tá certo? Que é um sistema vinculado ao Ministério da Saúde, que faz o acompanhamento de como é que está, para poder identificar a melhoria, se está havendo a melhoria, se a estratégia de saúde da família, se o programa de saúde da família, se os agentes comunitários de saúde, a agente endemia, se a equipe está precisando de mais suporte, como é que está o serviço está melhorando. Então, tudo que for ser feito vai ser alimentado em um sistema, tá certo? Que é o sistema Saúde, Atenção Básica, né? O ESUS,
AB, é SUS Atenção Básica, tá certo? Então, é uma estratégia do Departamento de Saúde da Família para reestruturar as informações de atenção primária em nível nacional. Então, é uma plataforma onde vai ser alimentada, tá certo? Mensalmente, com informações de atendimentos, de serviços de saúde que foram prestados pela Unidade Básica de Saúde. E para facilitar, né, a alimentação desse sistema, temos as fichas, os formulários impressos que estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, que vocês terão acesso, na qual vocês irão alimentar esses papéis, né, preencher esses papéis e posteriormente irão repassar desses papéis para o sistema, né? Não sei se aí a realidade de vocês é a mesma, mas acredito que sim, por ser um sistema nacional, tudo bem? Então, as fichas, são várias fichas que existem, tá certo? Então, ficha de atendimento individual, ficha de atendimento odontológico individual, ficha de procedimentos, ficha de atividade coletiva, marcadores de consumo alimentar, ficha de visita domiciliar, cadastro domiciliar, cadastro individual, avaliação de elegibilidade e admissão, atendimento domiciliar. Então, dessas fichas que existem, cada profissional vai ter uma parcela de contribuição. Tem aquelas em que vai ser preenchida por vários profissionais, né? Como vai ter aquela que vai ser preenchida apenas por um profissional. Por exemplo, a ficha de atendimento individual, ela só vai ser preenchida por profissionais de nível superior, certo? Aí tem o que? Ficha de atendimento odontológico individual. Vai ser preenchida pelo profissional de nível superior e pelo profissional de nível médio, podemos dizer, o técnico de saúde bucal. Então, 2 profissionais vão ter sua parcela de contribuição nessa ficha, tá certo? Então, o profissional de nível superior vai ser o quê? O dentista e o técnico de saúde bucal. Ficha de procedimentos, profissional de nível superior. Ficha de atividade coletiva, profissional de nível superior, técnico de saúde bucal, profissionais de nível médio, no caso entre o técnico em saúde bucal, agente comunitário de saúde e agente de endemias, certo? Então vejam que várias categorias profissionais podem fazer uso de uma determinada ficha, tá certo? No nosso caso, gente, a gente vai trabalhar somente as de acesso do agente comunitário de saúde, que vocês olhando aqui nessa figurinha, vejam aqui a risquinha que tem agente comunitário de saúde. Vejam onde a setinha começa e onde a setinha termina, certo? Então, o agente comunitário de saúde, ele vai ser responsável, ele vai ter acesso à ficha de atividade coletiva, ficha de marcadores de consumo alimentar, ficha de visita domiciliar, ficha de cadastro domiciliar e ficha de cadastro individual. Então, essas 5 fichas a gente vai ter noção aqui, tá certo? Então, quer dizer que o agente comunitário de saúde ele vai fazer, vamos aqui nessa ficha de atividade coletiva. Então, quer dizer que quando tiver uma atividade coletiva, aí todos os profissionais vão ter que dar sua contribuição e fazer seus registros. Não é bem assim, gente. Vai depender de quem vai estar participando daquela atividade, tá certo? Só que o que cabe, esses profissionais, eles têm a competência de fazer o uso dessa ficha. Então, por exemplo, a agente comunitário de saúde vai fazer uma ação de saúde bucal. Então, vai ter a participação de quem? Do dentista e do técnico de saúde bucal. Então, eles já vão ter a participação do preenchimento dessa ficha, já vão ter respaldo para o uso dessa ficha, tá certo? Então, a gente vai ver aqui as 5 que fazem parte, que o agente comunitário de saúde terá
acesso, certo? Então, a primeira, né, vai ser a ficha de cadastro domiciliar. Eu não sei se vocês estão vendo ela grande, mas eu também deixei em anexo ela, né? Botei aí para vocês baixarem e terem acesso, ela individual, tá certo? Elas, como vocês podem ver, tem as informações. Então tem campos, né, que vocês vão preencher, que já vai estar dizendo o que você vai fazer, porque é objetivo. Tem as opções para você marcar. Então essa ficha de cadastro domiciliar, como o próprio nome já diz, é onde você vai fazer o cadastro no sistema SUS AB, SUS de Atenção Básica, certo? Onde vai fazer o cadastro daquele domicílio, tá certo? Então vai conter dados socioeconômicos, sociodemográficos, informações gerais daquele grupo familiar, daquele local onde o agente de saúde atua. Então vejam aí que vai ter a questão do digitador, né, digitado por e conferido por e a data, certo? Por quê? Porque quando essa ficha é preenchida, depois ela vai ser digitada no sistema. E tudo que está aí não pode mudar, não pode modificar. Tem que estar do jeito que está escrito no documento e do jeito que o usuário respondeu no momento da entrevista, no momento da coleta das informações, tá certo? Então, geralmente, o agente de saúde, né, tem um tablet, tem acesso a um computador e ele faz essa digitação. Caso contrário, tem profissionais da Secretaria de Saúde ou até mesmo enfermeiro da unidade acaba fazendo esse trabalho. Vai depender da rotina de cada unidade, tá certo? Então não é padronizado o agente digitar sua ficha, o enfermeiro digitar, ou então o pessoal da Secretaria de Saúde. Então vai depender, creio que vai depender muito da realidade, né? Na unidade que eu fiz parte, cada profissional digitava o seu, tinha acesso ao seu sistema e fazia a digitação, a transcrição desses dados para o sistema, tá certo? Essa questão de folha que tem aqui embaixo da data é caso você queira organizar. Você tem 10 folhas, então você vai colocando em sequência 10 famílias. Então você vai organizando para ficar numa sequência que você fez, certo? Então vejam que aqui nela vai pedir o quê? Número do cartão do SUS do profissional, código do Conselho Nacional de Saúde da unidade, que toda unidade de saúde, todo serviço de saúde vai ter um código, vai ter um cadastro nacional de instituição de saúde. Cada equipe também vai ter, cada microárea também. Então esses são dados que vocês vão identificar quando vocês estiverem trabalhando, que vai ser informações de cada área, de cada localidade, tá certo? Então, o endereço completo, né? Telefone para contato, né? Situação de moradia, vai identificar se a moradia é própria, se é alugada, se é cedida, se é emprestada, se a pessoa é em situação de rua, se é no sítio, se é na rua. Então não tem segredo, porque já tem as perguntinhas e vocês vão só marcando um X. Quando tem a bolinha, você marca apenas um X. Quando tem um quadradinho é porque você pode marcar até 2 opções, tá certo? Então, tipo de domicílio, se é uma casa, se é um apartamento, quantas pessoas moram, quantos cômodos. Aquela investigação bem, que adentra bem, né, uma forma de conhecer bem a família. E é esse o objetivo da ficha de cadastro domiciliar: conhecer bem a família, conhecer bem o grupo familiar, tá certo? Então, o tipo de acesso ao domicílio, se é através de rios, se é estrada carroçal, como é o acesso àquela comunidade, né? Se tem abastecimento de água, se tem banheiro, se é de taipa, se é de alvenaria, se tem tratamento de água, se tem saneamento básico. Então, é uma ficha que vai coletar
informações sociodemográficas do paciente, certo? Do usuário. Porque aqui eu coloquei ela, como ela é muitas informações, então eu fiz os cortes e tanto é que fica bem pequenininho, quase não dá para vocês verem. Então eu dividi ela em 3 partes, se eu não me engano, e a gente vê as outras partes posteriormente. Mas no geral, gente, essa ficha vai identificar a realidade geral de um grupo familiar, né? Como vocês estão vendo. Vai pegar até informações de como é que aquela casa é feita, se aquela casa tem saneamento, se aquela casa tem rede de água, tem rede de esgoto, o acesso àquela casa como é, se é uma casa, se é um apartamento, se é no sítio, se é na rua. Então, informações sociodemográficas, tudo bem? Então, não tem segredo. Quando vocês for preencher ficha, quando vocês tiverem, eu até aconselho vocês imprimirem, que eu vou deixar em anexo, e vocês ir tentando preencher para poder vocês terem um conhecimento do que vai precisar nessa ficha. Vou também deixar uns links de uns vídeos em que o rapaz ele explica bem direitinho, ele vai ponto a ponto, dizendo, orientando como é, só para aprofundar mais o conhecimento de vocês, mas ela não tem segredo de preencher, só ir marcando as opçõezinhas, tá certo? Então, dando continuidade, né, eles querem saber até se tem animais no domicílio e qual é o tipo de animal. Então, vejam que é informações que para a gente, para vocês, podem ser insignificantes. Mas o que acontece? Nesse caso aí, se tem domicílio, se tem animais em domicílio, um gato, um cachorro, então vai ter que ter o quê? Cuidado com o quê? Questão do cachorro, calazar, né? Então, um animalzinho, um bichinho de estimação, ele vai dizer muita coisa, ele vai trazer informações relevantes no que diz respeito à condição de saúde, tá certo? E aqui, cada família, gente, também, após o cadastro, ela vai ter um prontuário que vai ficar na unidade básica de saúde. Então, tudo que for feito relacionado com aquela família, com os membros daquela família, vai estar registrado e vai ter o acesso na unidade básica de saúde. Então, aqui nessa parte das famílias, né, caso resida 2 famílias em um mesmo lar, então aqui vai ter os espaços para preenchimento. Então, número do prontuário familiar, número do cartão do SUS do responsável, data de nascimento do responsável familiar, renda, né, números de membros da família, quanto tempo reside naquele local. E caso mudar, né, tem a opçãozinha também de botar. Caso a família, o grupo, alguém recuse receber a visita para o cadastro, então aqui embaixo vai ter, na ficha embaixo vai ter a partezinha dizendo que não quis participar do cadastro, tá certo? Então é uma coisa bem simples, que não tem do que a gente se adentrar. Por quê? Porque o conhecimento vai ser quando vocês estiverem atuando, né? Mas numa abordagem geral você já vai ter noção do que vai pedir na ficha de cadastro domiciliar, certo? Que aí vai ser um cadastro geral daquela casa, daquela residência, tá certo? A próxima ficha, gente, vai ser a ficha de cadastro individual, tá certo? Nessa vai ter o quê? A busca das informações, gerais, né, de uma pessoa, de um indivíduo, tá certo? Então, se naquela casa eu tenho 5 pessoas, então eu vou preencher a ficha de cadastro domiciliar, certo? E posteriormente a ficha de cadastro individual. Então, a ficha de cadastro individual vai ser uma para cada pessoa daquela residência, tá certo? Então, o cabeçalho, vocês vejam aí que é parecido com as outras, vão ser bem padronizadas, tá certo? Número do Conselho Nacional de Saúde do Profissional, CBO, né? Que é a categoria profissional, de acordo com a Comissão Brasileira de Serviços Ocupacionais, a CBO, tá certo? Conselho Nacional de Saúde, o INE, que vai ser um código da unidade, tá certo? E aqui as informações geral,
da pessoa, né? Nome social, que vai ser o nome que a pessoa gosta de ser chamado, nome completo, nome social, né? A raça, que a pessoa se autodeclara, então o que ela disser você tem que colocar, nome completo da mãe, sexo, se ele é o responsável pelo grupo familiar, né? O número do cartão da pessoa, no cartão do SUS do responsável familiar, nome do pai, nacionalidade, onde é natural, certo? Então, informações básicas da pessoa, tá certo? Então, relação de parentesco com o responsável familiar. Então, o que ele é, né? A pessoa que é responsável familiar? É o filho? É o marido? Certo? Então, o nível de escolaridade dele, situação do mercado de trabalho dessa pessoa, se essa pessoa trabalha, se ela não trabalha, qual é a renda dessa pessoa. Então, gente, numa abordagem assim, quando vocês tiverem acesso à ficha, que vocês vão conseguir visualizar bem direitinho, aí vocês vão ver bem direitinho também quais são as informações requeridas, tá certo? Mas o que a gente viu? Ficha de cadastro domiciliar vai ser a ficha que vai fazer o cadastro geral daquela família, as informações geral daquele grupo, daquele corpo familiar, certo? Aqui já vai ser a ficha de cadastro individual, que vai ser uma ficha de cadastro de cada membro daquela família. Então vai ter informações pessoais, né? Nome da mãe, nome do pai, número de cartão do SUS, se a pessoa trabalha, se não trabalha, até que série estudou, se o grau de parentesco com o chefe, membro familiar, responsável familiar, informações pessoais dele, tá certo? Sociodemográficas, socioeconômicas e demográficas, tá certo? Se for criança de 0 a 9 anos, se fica em casa só, quando os outros membros saem para trabalhar, se tem cuidador, certo? Se participa de atividade comunitária, se possui plano de saúde, né? Com relação à orientação sexual, você tem uma orientação sexual diferente, isso se a pessoa desejar informar, né? Questão da identidade de gênero também, se tem deficiência, qual é o tipo de deficiência, certo? Se no caso de óbito, tem também aqui onde registrar se aquela pessoa foi a óbito, se aquela pessoa mudou de região, aqui se recusou a preencher. Então, gente, são fichinhas, né, que as informações estão aí para marcar, então não tem muito o que a gente adentrar, não tem o que muito. O importante é vocês terem um conhecimento básico do que essas fichas elas vão pedir, tá certo? Então, na atividade eu posso pedir a vocês para dizer, cite informações que são coletadas na ficha de cadastro individual, aí vocês vão e colocam, que vocês aprenderam, certo? Lembrando sempre, gente, vejam que tem as bolinhas e os quadradinhos. Quando for a bolinha, você só pode marcar uma opção, certo? Quando for o quadradinho, vocês podem marcar mais de uma opção. No caso aí, crianças de 0 a 9 anos, com quem ficam? Aí vocês podem marcar com um adulto responsável e um adolescente, certo? Já essa daqui, frequenta cuidador tradicional, você só pode marcar uma, ou sim ou não, certo? Vamos passando aqui. Então, ainda aqui, gente, na ficha de cadastro individual, que é a parte posterior da ficha, o verso da ficha, tá certo? Então, questionário autorreferido de condições e situações de saúde. Então, aqui vai saber questões de saúde, se a pessoa está grávida, se a pessoa fuma, se bebe, se usa droga, se tem hanseníase, se tem hipertensão, se tem câncer, se é acamado, se tem AVC, se tem diabetes, se teve um infarto, né? Então, questão de peso. Aqui é só questão de saúde. Se tem problema renal, se tem problema cardíaco. Até se usa questão de plantas, de chá medicinais.
tá certo? Então, o lado posterior da ficha vai tratar mais das questões de saúde do indivíduo, tá certo? Então, ainda na ficha de cadastro individual, também tem aquela parte, também tem uma partezinha aqui, reservada para o cidadão em situação de rua. Se ele está ou não, quanto tempo, se ele tem algum acompanhamento, se ele se alimenta, se ele vai à unidade básica de saúde, de onde vem a alimentação dele, se ele toma banho, escova os dentes, se ele visita família, se ele tem familiares. Então, vejam que também na ficha de cadastro individual, lá na parte posterior, atrás, vai ter essa parte aí também, dando ênfase ao cidadão que vive em situação de rua. Então, não é difícil, não tem segredo fazer o preenchimento dessas fichas, porque elas são auto-instrutivas. Você lê, responde e vai marcando o xizinho, tá certo? Então, ficha de visita domiciliar, né? Também temos aqui o cabeçalhozinho. Essa daqui, ela vai ser usada toda vez que for ter uma visita domiciliar. Então, toda vez que o agente de saúde for fazer a visita, ele vai levar essa ficha, tá certo? Para poder fazer a ficha de atendimento. Vejam que ela tem cabeçalho semelhante aos anteriores e tem uns númerozinhos aqui que vai ser de 1 a 23, tá certo? Cada númerozinho desse vai ser destinado a uma pessoa, a um membro da família, tá certo? Então aqui eu vou colocar no número 1, vou colocar que turno foi, eu fiz essa visita, que horas, manhã, tarde ou noite. Aí vou e coloco aqui, número do cartão do SUS da pessoa, e assim sucessivamente. Número 2 do mesmo jeito. Aí tem aqui, é porque não dá para ver aqui embaixo, que é a data de nascimento da pessoa, o sexo daquela pessoa, certo? Se a visita foi com algum outro profissional, se o agente de saúde dele foi sozinho. Então, o importante aqui é vocês saberem que cada barrinha dessa vai ser relacionada, direcionada para uma pessoa. Então, as informações elas são assim, preenchidas assim, de cima para baixo, tá certo? Então, não vai ser assim na horizontal, vai ser vertical. Então, no número 1 eu vou colocar as informações de uma pessoa, no número 2 de outra pessoa, tá certo? Então, se na casa tem 5 pessoas, então eu vou preencher 5 até o número 5 aqui. Vamos aqui no próximo. Pronto, aqui dando continuidade, gente. Vejam aqui que vai ter aqui ainda é seguindo o número 1, essa sequenciazinha, a primeira sequenciazinha. Então, você vai marcando a informação, tá certo? Você foi fazer o quê? Um cadastro de atualização, marca um xizinho. A visita periódica, marca um xizinho. Foi fazer uma busca ativa, foi ver, foi com alguma consulta, levar o médico a fazer a consulta domiciliar, marca o X. Foi levar um exame do paciente que tinha feito e chegou na unidade e você foi deixar aquele exame, ou você foi orientar a pessoa a procurar o exame, né? Foi ver a situação vacinal do paciente, do usuário, levar ver o cartão de vacina. Então você vai marcar aqui. Foi resolver algum problema relacionado à Bolsa Família, marca um xizinho aqui, certo? Foi fazer um acompanhamento do gestante, do puérpera, do recém-nascido. Então, gente, é algo que não tenho que explicar, porque aqui já vai ter tudo direitinho, vocês vão marcando as opções aqui, bem direitinho. Cada pessoa é um, e quando vocês virem a ficha ela grande, ela ampla, vocês vão ter noção de como preencher. E eu vou colocar uns vídeos de apoio também, tá certo? Que a diferença é que lá o rapaz ele vai botar o zoom nos espacinhos e vai orientando bem direitinho como é que faz o acompanhamento, o preenchimento dessas fichas, tá certo? Mas não tem segredo. Aí ainda aqui, né, dando continuidade ainda, a terceira parte da ficha de visita domiciliar,
que onde também aqui vai colocando se a pessoa tem asma, DPOC, câncer, tabagismo, problema de saúde mental, se é usuário de droga, certo? E vejam que aqui no finalzinho vai ter um desfecho. Se a visita foi realizada, recusada, ou se você foi fazer a visita e a pessoa estava ausente, tá certo? Então não tem segredo, gente, não é difícil de preencher, é só questão autoinstrutiva de você ir marcando o xizinho no que, de acordo com a resposta que você for recebendo da família, você vai marcando ali, certo? Então aí é quando você for fazer a visita. Você pode fazer a visita a uma pessoa que ela não tenha problema mental. Na sua próxima visita, quando você for, aquela pessoa pode ter adquirido um transtorno mental. Então vai aumentando aí a quantidade de X que vai colocando aí, na parte de acompanhamento. Tudo bem? Eu estou preocupado com o receio de vocês não estarem entendendo. Mas o que eu oriento a vocês? Imprimam a ficha, quem puder, que eu vou disponibilizar elas, vocês imprimem elas. Vou colocar uns vídeos de apoio e vocês vão ouvindo, né? E vão tendo a noção, marcando um xizinho aí, identificando como é. Mas não tem segredo, tá certo, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Temos aqui agora a ficha de atividade coletiva, tá certo? Essa ficha de atividade coletiva é quando tem ações de educação em saúde, certo? Principalmente quando tem ação de atividade de educação em saúde, quando tem reuniões da equipe. Então essa daí é a ficha que vai registrar que aconteceu uma determinada atividade, seja ela de educação em saúde, reuniões, tá certo? Então, vejam que ela está dividida em duas cores, uma corzinha escura, né, e uma corzinha clara. Então, desse lado aqui que tem 3 pontos, né, tem atividades, né, opção única. Então, já é dizendo que só pode ser uma. Deixa eu falar do cabeçalho. Veja que o comecinho é igual aos demais, né? O que vai mudar é que aqui você vai ter que colocar o turno da atividade, né? O local da atividade. Se aconteceu em uma escola, você vai colocar aqui a informação da escola. Se for uma instituição de saúde, você vai colocar o CNES aqui e colocar o nome da localidade, número de participantes, número de avaliações alteradas, que é identificar, sempre que tem uma atividade de educação em saúde, é bom o profissional fazer uma avaliação daquilo ali, através de um questionário, através de uma entrevista, uma pergunta, do posicionamento, ouvir o que o público tem a dizer sobre a determinada ação realizada, tá certo? E aqui tem um espaço bem grande com o nome CNS do Profissionais, Cartão Nacional de Saúde, e a categoria profissional, né, de acordo com o Conselho Brasileiro de Ocupações. Então, por que tem vários espacinhos? Porque pode ser que vários profissionais tenham participado dessa atividade: enfermeiro, médico, dentista, agente de saúde, um assistente social. Então, todos têm que ser identificados. Em caso de reuniões, né, aqui, ó, atividade opção única, a gente vê aqui a parzinha mais escura. Reunião em equipe, né, reunião da própria equipe daquela unidade, por exemplo, eu do meu postinho de saúde vamos fazer uma reunião, certo? Reunião com outras equipes de saúde. Então, eu na minha equipe vou fazer uma reunião com o pessoal do NASF e com o pessoal do CAPES. Então, reunião com outras equipes de saúde. Reunião intersetorial. Então, quando eu tenho uma reunião com aquele pessoal do Conselho de Saúde, quando tem uma atividade, né, uma conferência de saúde, tá certo? Então, participação do controle social, de ouvir a opinião da comunidade. Então, eu registro aqui, eu marco aqui nessas categorias, né? E os temas dessas reuniões aqui, está aqui do outro lado, né? Questões administrativas, processos de trabalho,
diagnóstico de território, planejamento, discussão de caso, educação permanente e outros. Então, o que eu marcar aqui nesse azul escuro do lado da atividade, eu marco uma alternativa, quer dizer, eu marco a alternativa do outro lado, que ela é de múltipla escolha. Então, a reunião de equipe eu posso ter trabalhado vários temas, tá certo? Igualmente aqui, ó, a atividade é opção única, que aqui já vai ser com relação à comunidade. Então, educação e saúde, atendimento em grupo, avaliação de procedimento coletivo, mobilização social, certo? Então, ali são os outros públicos. Então, essas cores em azuis que a gente viu mais clarinho, que é essa daqui, está relacionada aqui. Então, se a gente fez uma atividade de educação e saúde, a gente vai registrar aqui na frente. Quem foi o público-alvo? Comunidade em geral, criança, adolescente, homem, mulher, idoso, gestante, usuário de tabaco, usuário de álcool, usuário de drogas. Então, vou marcar aqui a opção. Público-alvo. Quem foi o tema? Qual foi o tema? Combate ao Aedes aegypti, agravo de negligências, saúde mental, saúde ambiental, saúde bucal, saúde do trabalhador. Então, vou marcando de acordo com o tema da minha educação em saúde. Público-alvo, tema. Prática em saúde, o que foi feito? Medidas antropométricas, verificação de sinais vitais, aplicação do flúor, atividade física, atividades do Programa Nacional de Controle de Tuberculose, saúde aditiva, saúde ocular. Então, coisas que vocês vão marcar de acordo com a atividade que foi programada e desenvolvida, tá certo? Esse aqui vai ser preenchido, esses azulzinho claro, com as questões aqui do azulzinho claro. O azul escuro só vai ter essas 7 opções aqui do lado, que é relacionado mais à questão da equipe, tudo bem? Então, aqui na ficha de atividade coletiva vai ter que ter também os dados das pessoas que participaram. Então, se participaram 40 pessoas, então tem que pegar os dados dessas 40 pessoas, tá certo? Então, no número do cartão do SUS, data de nascimento, sexo, né? Essa parte aqui de peso e altura só vai ser obrigatório quando a gente trabalhar a questão de antropometria, certo? E essa parte aqui de questão de fumar é quando for trabalhar questões do tabagismo. Então, as informações importantes que vai ter coletado, por exemplo, vou trabalhar a questão, vou dar uma palestra, uma educação em saúde sobre gravidez na adolescência. E o público foi 20 jovens, então vou preencher esses 20 espacinhos, porém vou colocar só o cartão do SUS, a data de nascimento e o sexo. E a questão de avaliação, se tiver participado, se tiver tido alguma, tá certo? Agora, se eu for trabalhar a questão da obesidade e for verificar a antropometria, que vai ser o peso e a altura, aí eu já preencho esses 2 espacinhos. Vou trabalhar a questão da obesidade e do tabagismo, eu já preencho todos os espacinhos, tá certo? Então, não tem dificuldade de preencher, vai ser de acordo com o que vocês encontrarem, de acordo com o público, de acordo com o tema. Tem essa daqui, gente, que eu nunca tinha visto, né? Para falar, não vou mentir para vocês. Essa daqui, para mim, é nova, mas ela também é de competência do agente comunitário de saúde, né? Cabeçalho, do mesmo jeito, né? Que é a ficha de marcadores de consumo alimentar, que vai identificar a forma como é que a comunidade, que é a população, que o usuário está se alimentando, certo? Então, nome do cidadão, data de nascimento, isso é informações importantes. São gerais. Então, crianças menores de 6 meses, vai saber o quê? Se a criança está mamando e se ela está se alimentando com outras coisas. Então, se eu for fazer a visita hoje, eu vou notar o que foi que a criança se alimentou
anterior. Então, ontem a criança consumiu mingau, chá, água, leite, fórmula infantil, suco de fruta. Eu vou só marcando aqui as opções aqui na frente. Tem dificuldade, gente, nisso? Só você ir marcando de acordo com o que você vai perguntando, certo? Então, de 6 a 23 meses. Então, a criança ontem tomou leite do peito, a criança comeu fruta, quantas vezes? A criança comeu comida com sal, quantas vezes? A comida foi oferecida, foi amassada, foi inteira, como foi que foi oferecida essa comida? Certo? Então, outro leite que não seja o leite do peito, mingau com leite, iogurte, então fígado, feijão, então só identificar a questão da alimentação, tá certo? Como o próprio nome já diz, consumo alimentar, que é para identificar o que aquela população está tendo acesso, o que aquela comunidade está consumindo, se ela está tendo, e assim o serviço fazer uma análise de se está tendo uma alimentação saudável ou não, se está tendo prática de aleitamento materno ou não, no caso das crianças, os recém-nascidos, certo? E aqui, crianças com 2 anos ou mais, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, aqui o público geral, certo? Aí, você tem costume de realizar as refeições assistindo TV, mexendo no computador ou celular? Quais refeições você faz ao longo do dia? Então, perguntas relacionadas a controle de qualidade alimentar. Como é que está sendo essa alimentação? Se a pessoa está reservando tempo dessa alimentação, o que essa pessoa está comendo, se está consumindo os nutrientes necessários. Então, vejam que são perguntas, né, simples, né, de únicas opções, que é de acordo com a realidade que vocês encontraram. Uma observação importante aqui é que tem, cadê? O local de atendimento. Ele pergunta aqui, Nesse aqui, no local de atendimento, cadê aqui, o local de atendimento? Você não vai marcar um X, você vai botar um númerozinho. Foi na rua? Foi em casa? Foi na unidade básica de saúde? Como é que eu vou saber, Leandro, os números aqui no finalzinho? Local de atendimento. Então, se foi na unidade básica de saúde, lá no local de atendimento eu vou botar o número 1. Se foi na rua, eu vou colocar o número 3. Se foi no abrigo de idosos, eu vou colocar o número 8. Então, gente, não tem dificuldade, não tem segredo aqui. É tudo muito simples, é só vocês verem as perguntinhas e marcarem as alternativas, tá certo? De acordo com o que você for descobrindo na família. Eu trouxe essas fichas para vocês saberem que elas existem e terem uma noção do que vai pedir em cada uma. Então não foi para a gente adentrar fundo, trabalhar ponto a ponto não. Mas assim, eu vou colocar os videozinhos de apoio para poder vocês conseguirem identificar, para poder acrescentar, agregar ainda mais o aprendizado de vocês, tá certo? Então, por hoje, nessa terça-feira, a gente conclui. Quero dizer que a próxima aula vai ser o nosso último encontro. Ainda estou vendo a vocês como é que vai ser a modalidade, porque se não for para ter interação com vocês, eu vou preferir gravar um vídeo novamente, tá certo? Mas a gente vai ver como é que vai ficar, se a gente vai poder usar algum aplicativo. Estou vendo aqui com o pessoal do IDIB como é que a gente vai fazer. E aí, então, até lá eu estarei passando para vocês, né? Acredito, né, que vai ser às 8 horas, às 20 horas no caso, mas se for, eu aviso a vocês. Então, não vão tirar conclusões, não vão ficar entrando em contato com o pessoal do ID, perguntando a eles, não. Eu, assim que eu tiver um posicionamento, eu estarei passando para um de vocês, né? E peço para comunicarem aí, que eu já fiquei sabendo que vocês têm um grupo. E eu peço para comunicar para vocês o horário que vai ser e a modalidade, tá certo?
Caso vá ser pelo celular, via algum aplicativo, eu diria a vocês que é o aplicativo e a gente vai se comunicando, tá certo? Então, boa noite, resolvam a atividade, né? Qualquer falha que tiverem com relação à atividade, vocês entrem em contato com o pessoal do IDIB, porque eu não tenho controle dos links naquele dia, porque realmente eu tenho o link aqui ainda comigo, porque depois que eu mando, eu tenho que apagar e eu tinha que ainda deu sorte, mas as próximas vocês vejam com o pessoal do IDIB, tá certo? Então, boa atividade, tá tranquila a atividade, como sempre, né? Abram os manuais, os anexos que eu vou colocar, que tem as partes dos formulários, vejam com mais detalhes, né? Assistam os links extras que eu vou colocar falando dessas fichas de cadastros e vão sempre buscando, estudando, se capacitando e reflitam sobre qual é o tipo de profissional que vocês querem ser, que vocês vão ser. Se é o agente de saúde pé de portão, ou se é o agente de saúde que entra, que participa, que vivencia a realidade da família. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Boa atividade. Até quinta-feira.